Uma história da Terra. O pré-cambriano corresponde a 88% do tempo da história da Terra e é dividido em 3 éons: Adiano, Arqueano e Proterozoico. No Adiano, de 4,6 a 4 bilhões de anos, a Terra era extremamente quente. Era o tempo de estruturação do núcleo, manto e crosta. O éon tem este nome por causa de Hades, o deus grego do inferno. O Arqueano, até 2,5 bilhões de anos, foi o tempo de consolidação das estruturas da Terra. Foram consolidados os primeiros continentes e deu-se início à movimentação das placas tectônicas. É, de certa forma, uma continuação do Adiano, mas é o primeiro éon em que há registro de vida. O Proterozoico foi um tempo de intensa tectônica de placas e formação de crosta. Junto com essa movimentação das placas, desenvolveram-se o que hoje conhecemos como formações ferríferas bandadas. A fauna de Ediacara, já com organismos multicelulares, data deste período. O Fanerozoico corresponde a 12% da história da Terra. Começou há 542 milhões de anos, desde que as condições do planeta ficaram mais favoráveis para aumento e diversificação de espécies. Consequentemente, desde então, há mais constância no registro geológico. O Fanerozoico é dividido em 3 eras: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. No Paleozoico, o período cambriano vai até 488 milhões de anos. A fauna era exclusivamente marinha e invertebrada, com 90% de trilobitas. É deste período a fauna do folhelho Burgess, com uma grande diversidade de invertebrados, encontrada em um registro fóssil bem restrito. O período Ordoviciano, até 443 milhões de anos, é marcado por uma glaciação no final, responsável por uma grande extinção dos invertebrados marinhos dos mares tropicais. O continente Gondwana está próximo ao Polo Sul. No Siluriano, o número de trilobitas diminui. A cadeia alimentar se modifica com a ida das plantas para o ambiente terrestre, seguida pelos animais. O Devoniano vai até 359 milhões de anos. Diversificam-se os peixes ósseos, por isso a idade dos peixes. Surgem os primeiros tetrápodes terrestres. Ocorre uma nova extinção nos mares tropicais, afetando principalmente os trilobitas. A formação do Pangaea é a grande marca do Carbonífero. O clima é quente e úmido na região equatorial, com grandes florestas de pteridóptas gigantes, que deram origem a grandes reservas de carvão, mas no hemisfério sul há uma fase glacial. São desta época os primeiros répteis e o ovo amniótico, que permite a reprodução fora d'água. O Permiano, até 251 milhões de anos, é um período de clima muito quente, com aumento do nível do mar. O Pangaea está consolidado, e forma-se o Mar de Tétis. Na vida, destacam-se os mesossauros e a flora de Glossopteris, cuja vegetação deu origem aos depósitos de carvão do Rio Grande do Sul. Ocorre uma grande extinção no final do Permiano, que extermina 84% da vida. Outra era do Fanerozoico é o Mesozoico. Inicia com o período Triássico, que vai até 200 milhões de anos. A consolidação do Pangaea permitiu a dispersão da fauna terrestre. Surgem os primeiros e pequenos mamíferos roedores, as gimnospermas e na fauna marinha, o ictiosauro e o plesiosauro. O Pangaea começa a quebrar no período Jurássico. Formam-se mais mares epicontinentais e o clima fica mais úmido. Aumentam as gimnospermas e surgem as angiospermas. É o período dos pterossauros, dinossauros e da Archaeopteryx. O último período do Mesozoico é o Cretáceo, que vai até 65 milhões de anos. É quando termina a fragmentação do Pangaea e a configuração dos continentes se encaminha para a atual, com a separação definitiva entre a América e a África. A vida diferencia-se mais entre o hemisfério norte e o sul. Os répteis predominam e diversificam-se as angiospermas. O final do período é marcado pela extinção dos dinossauros, devido ao choque do asteroide Batstino. A era cenozoica é inaugurada com o Paleógeno, a intensa geração de crosta oceânica, e a movimentação dos continentes separa a América do Norte da Europa. A Antártica, migrando para o Polo, separa-se da América do Sul e da Austrália. Neste período, intensifica-se a orogenia andina e alpina. A fauna se torna mais endêmica, os mamíferos aumentam de tamanho e diversificam-se as aves, surgem as gramíneas. No período Neógeno, até 2,6 milhões de anos, a América Central separa o Caribe do Oceano Pacífico e a África se une à Eurásia. A orogenia andina forma o rio Amazonas. É a época dos grandes mamíferos, mamutes, tigre-dente de sabre e preguiças. Praticamente todas as famílias atuais já existiam. O clima se torna mais frio e seco. 50% dos campos de petróleo do mundo se formam nesta época. O último período da história geológica é o Quaternário. É marcado por várias glaciações longas, intercaladas por fases quentes e curtas. O congelamento dos mares gerou pontes terrestres, que permitiram a dispersão de algumas espécies, inclusive o homem. No final do período, a época atual, há a retomada de grandes florestas e o domínio do homem na Terra. E depois?